Pensa só que você é o cara, sem sombra de dúvidas, uma das maiores figuras futebolísticas da história, que mesmo questionado pela sua atual fase, segue sendo fundamental e predominantemente um dos grandes jogadores da atual geração. É simplesmente o jogador brasileiro que está na lista dos de maiores seguidores de todas as redes sociais. Você tem um prestígio gigantesco, vai se tornar embaixador do Barcelona, tal qual Ronaldinho Gaúcho. E pra falar a verdade, falando no bruxo, você consegue ter mais títulos no próprio clube do que Ronaldinho Gaúcho, sendo não somente um dos mais vitoriosos da história do Barcelona, como também um dos laterais e jogadores mais vitoriosos da história do esporte. No século XXI ninguém o supera, somente um carinha chamado Lionel Messi. Apenas ele, que apenas esse ano e o passado à frente no ranking de maior vencedor em títulos da história do futebol. É um baita de um currículo, não é? Convenhamos que você queria ser o Daniel Alves, mas talvez o que você não queria ter era ter a mentalidade do Daniel Alves, que mesmo casado e de boa com a vida, simplesmente complicou o que parecia incomplicável. Uma reputação até então praticamente ilibada, todas as pessoas nutrindo uma mínima admiração por você. Só que simplesmente do nada você consegue reverter todo o panorama e, para piorar mais ainda, consegue se complicar ainda mais no seu depoimento. Já não bastasse tudo o que havia acontecido, e é por isso que você vai ver agora como Daniel Alves se complicou ainda mais na prisão. E para que você possa ver tudo isso, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe junto comigo a saga de Dani Alves, que mesmo com milhares e milhões de dinheiro na conta, consegue se complicar ainda mais. O ex-jogador da seleção brasileira está próximo de ser julgado na Espanha. Nos primeiros dias de fevereiro, o brasileiro vai aos tribunais em Barcelona para responder à acusação de crime sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate da cidade. O crime teria acontecido em dezembro do ano retrasado. Informações divulgadas pelo jornal espanhol El Periódico apontam que a defesa de Daniel Alves vai levar novas argumentações para o julgamento. Uma possível quinta versão da história incluiria registros telefônicos de Daniel e o recibo da boate na noite em que o caso teria acontecido. Você não ouviu errado, quinta vez. Daniel Alves mudou o discurso pela quinta vez e dirá que estava bêbado em boate. Daniel Alves definitivamente se prepara para apresentar uma nova versão. Em nova estratégia, a defesa do ex-jogador apresentará o argumento de que Daniel estava bêbado e não se lembra do que ocorreu. De acordo com o diário catalão Marca, Joana Sanz, ex-mulher de Daniel, irá ajudar os advogados de defesa, confirmando que o ex-atleta chegou em casa alterado na noite em que o crime teria sido cometido. Caso de fato se confirme, essa será a quinta mudança de versão apresentada por Daniel desde o início do processo. Nas anteriores, Alves afirmou que não conhecia a vítima. Na sequência, disse que esteve no banheiro com a mulher, mas que nada aconteceu. Posteriormente, disse ter ocorrido apenas orar. E na última versão, que houve pené com consentimento. Até o momento, a defesa tentou 3 recursos para conseguir a liberdade provisória. Até a data do julgamento, todos foram negados. O julgamento do ex-jogador acontecerá entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024. O anúncio foi feito pelo Tribunal de Barcelona no dia 20 de dezembro de 23. No fim de novembro, o MP, Ministério Público espanhol, solicitou uma pena de 9 anos de prisão para Dani Alves. Ele está em prisão provisória desde janeiro desse ano. Um ex-companheiro de cela de Daniel Alves, que preferiu não se manifestar e não mostrar seu rosto e não se identificar também, que saiu recentemente das proximidades da cela dele, fala que a experiência de Daniel piorou ainda mais na cadeia. Nas palavras dele, ele está lá perdido e todo mundo fala, ô Alves, ô Alves. Também tem gente grosseira aí na sala de jantar que espera ele quando todo mundo tá comendo e bate no copo. Você, viado, As palavras prosseguiram. Segundo esse mesmo companheiro de cela, ele está bem mais magro, bem mais abatido. Parece muito triste às vezes, cabisbaixo. O carinha prosseguiu. Ele disse que foi tudo consensual, que estava tudo bem, apenas uma noite de festa. Ele continuou. Ele não sai. Ele só vai ao centro esportivo quando joga contra outra unidade. Senão ele fica lá no módulo ou vai até a enfermaria, onde fica a TV, para assistir alguma coisa. Ele tem vergonha até de olhar a si mesmo. Ainda assim, alguns amigos não esqueceram do Daniel, dentre eles o Neymar. Neymar por si só dispensa comentários e apresentações quando o assunto é polêmica. Muitas pessoas defenderam a atitude do Ney, afinal de contas, eram amigos de longa data e o Neymar não se esqueceu do Daniel. Outras pessoas falaram que essa ajuda era simplesmente indefensável e o Neymar não tinha o direito de ajudar o amigo, que tá claramente errado. Mas fato é, concretamente, que o ato foi chancelado pelo Ministério das Relações Exteriores do governo brasileiro. Preso em Barcelona e sem acesso aos seus bens, o Daniel recorreu à ajuda financeira e jurídica de Neymar e família. O portal UOL ouviu de 3 fontes próximas a Daniel que Neymar
da Silva Santos, o pai de Neymar, transferiu dinheiro para auxiliar na defesa do lateral, isso a pedido do Neymar Júnior. O valor foi utilizado para pagar uma multa de 150 mil euros, 800 mil reais à justiça espanhola. Chamado de atenuante de reparação de dano causado, o montante pode reduzir a pena de Daniel em caso de condenação. A reportagem teve acesso em novembro de 23 à prova de ajuda financeira da família do Neymar, o comprovante de transferência do valor para uma das advogadas de Alves no caso, Miraída Puente. O pagamento à justiça espanhola aconteceu no dia 9 de agosto. Procurada 8 vezes pelo então portal UOL, a advogada não respondeu a nenhuma pergunta sobre a transferência e disse não ter interesse em falar sobre o caso. O advogado que atuava com Miraída na defesa do jogador na época do pagamento, Cristóbal Martel, disse não ter conhecimento da operação e, como não é mais advogado do caso, não irá falar a respeito. Fato é que não de hoje, Daniel tá encrencado. O jogador, que foi detido desde o dia 20 de janeiro, contou detalhes e 5 versões diferentes do caso, que aconteceu na noite do dia 30 de dezembro de 2022, em uma boate de Barcelona. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, essa é uma nova estratégia de defesa, que ao admitir o crime, irá tentar reduzir a pena do brasileiro, que pode ficar de 8 a 10 anos de reclusão. A nova estratégia foi tomada após a entrada de Inês Guardiola no processo, substituindo Cristóbal Martel, que acompanhou Daniel desde a prisão. Especializada em agressão sexual e direito penal, segundo a imprensa espanhola, a advogada já estaria negociando com a juíza um acordo para a admissão de culpa. O motivo da mudança da estratégia em relação ao anterior é que essa seria a primeira vez que o jogador admitiria o crime. Dani Alves deu 5 depoimentos desde janeiro, época em que se entregou à justiça. Até o testemunho diante de um tribunal de justiça de Barcelona, Daniel havia alegado inocência e que as relações foram consensuais. Com tantas versões, as histórias sempre tinham vários detalhes diferentes, mas ele sempre sustentou o argumento que a relação sexual foi consentida. A situação ficou tão feia pro cara que a ex-mulher do Dani Alves, Dinora Santana, revelou em entrevista ao UOL que se sentia arrependida em ter ajudado o jogador, mesmo estando separados desde 2012. O atleta de 40 anos, preso preventivamente desde o início de 2023, aguardando o julgamento após ser acusado, segue cada vez mais encrencado. Dinora fez várias publicações dizendo que confiava na inocência de Daniel, preso no presídio Bryans 2, desde o dia 20 de janeiro. Em uma das publicações, Dinora disse que colocaria sua mão e corpo no fogo pelo ex-marido. Estupradores condenados nas ruas. Dani não é estuprador. Como ele tá preso? Isso é o que não me entra na cabeça, disse em entrevista à época ao canal Tele5. Em entrevista ao UOL, Dinora revelou que se arrependeu das entrevistas em defesa ao Dani. Ajudei por ser o pai dos meus filhos e me arrependo justamente porque ele parece não se importar com isso. Sinto que fui usada, colocada como uma boneca para repetir frases. Disseram, traga as crianças pra Espanha, venha, e eu fui. Advogados me passaram falas decoradas no aeroporto para falar com jornais e assim eu fiz. Na hora só pensei que o certo era defendê-lo, mas quando eu não fui mais interessante para ele nem para os seus advogados, ele sumiu. Nesse ano, Dinora se mudou com os filhos Daniel, de 17 anos, e Vitória, de 16, para Barcelona. Isso fez uma parte da estratégia dos advogados do jogador para conquistar a liberdade provisória enquanto ele aguardava o julgamento. A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele para mim não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber da sua existência. Para mim, ele morreu, contou Dinora. Para piorar, a Dinora ainda afirmou que a família sofre ataques nas ruas e foi traída por Daniel Alves quando eram casados entre 2008 e 2011. Daniel Alves da Silva, nascido em Juazeiro no dia 6 de maio de 1983, atuando como lateral direito e meio-campista, atualmente está sem clube e na prisão. Seu primeiro troféu da sua carreira foi a Copa do Nordeste de 2002 pelo Bahia, enquanto mais de metade dos títulos foram conquistados pelo Barcelona, clube onde viveu seu auge entre 2008 e 2016. Pela seleção brasileira, Daniel Alves sagrou-se campeão 2 vezes da Copa América e 2 vezes da Copa das Confederações FIFA, além de um ouro olímpico conquistado pela seleção brasileira sub-23 nas Olimpíadas de 2020. Apesar da vida vitoriosa nas 4 linhas, ele acabou extrapolando e atrapalhando tudo, muito por conta da sua conduta que destruiu quaisquer que fossem as esperanças das outras pessoas. Mas como vive Daniel Alves realmente atualmente? Em uma cela específica do Bryans 2, ele divide cela com um ex-guarda-costas de um velho conhecido. Ele estava na mesma prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Por uma grande ironia do destino, o nome do seu companheiro de cela chama-se justamente Coutinho, o mesmo nome de um velho conhecido e jogador que o próprio Daniel Alves atuou junto na seleção brasileira. E segundo um condenado que foi liberado da prisão em janeiro de 2023, Daniel Alves até hoje dá vários autógrafos no momento em que tem uma liberdade maior para falar com os demais detentos. Ele é tido como uma celebridade por lá, e não por menos. A trajetória do Daniel Alves, principalmente na época de Barcelona, faz ele ser extremamente conhecido na Espanha. Daniel Alves atualmente pode até receber visitas de familiares e autorizar o nome de outras 10 pessoas para que elas façam o mesmo. As suas refeições são muito específicas
específicas. Às 9 horas da manhã, ele tem direito ao seu café. Às 13 horas, ele tem direito ao seu almoço. E após alguns momentos de lazer, ele volta à reclusão às 21 horas, 9 horas da noite. Daniel Alves, que antes era recebido com várias honrarias e todo mundo queria por perto, agora, com exceção da cadeia, não se torna uma figura tão querida. Muitos veículos de comunicação da própria mídia atual não citam mais o Daniel Alves em nenhum processo de estatísticas, por mais que ele seja, atualmente, o segundo maior detentor de títulos do atual século. Lionel Messi passou ele em títulos, e isso foi um alívio para vários espectadores do futebol, que se sentiram indignados com o que Daniel Alves fez. Inclusive, uma estátua atual do Daniel Alves em Juazeiro, na Bahia, passou a ser depredada e não tem mais o mesmo zelo que antes. Os plásticos antes revestidos na escultura não existem mais, e houve uma clara depredação da própria imagem que antes representava o orgulho deles em relação ao Daniel, que agora de fato não existe mais. Vale ressaltar que a então esposa atual dele, Joana Sanz, nesse próprio mês de outubro de 2023, acabou desistindo do processo de divórcio, o que faz com que sim, ainda haja a possibilidade deles voltarem em caso de liberdade de Daniel Alves, mesmo após a própria Joana Sanz ter dito publicamente que estava de coração partido e completamente decepcionada com o próprio Daniel, falando que iria de fato fazer o divórcio, muito por conta da traição cometida e do crime que foi feito. Esse caso de fato se torna muito diferente do que se acompanharmos o do Antony, por exemplo. O Antony do Manchester United ainda tem chances de ser absolvido, muito por conta também de algumas incongruências envolvendo todo o processo que ele também foi acusado. O jogador do Manchester United até está liberado para participar de treinos e pode ter um final feliz na sua história. O caso de Daniel Alves é muito pior, porque as provas todas evidenciam o fato que aconteceu. Outro cara que se queimou de vez no mundo da bola certamente chama-se Robinho. Ele tinha idade até hoje de atuar numa equipe profissional e quem sabe teria até bola para fazer e jogar no Campeonato Brasileiro atual, quem sabe inclusive podendo ajudar a sua equipe do Santos a se safar do rebaixamento. Porém, após o crime cometido, de fato, Robinho não tem mais nenhuma esperança de voltar, muito por conta da perseguição notória em relação a ele, o que claro se justifica porque ele quer ter uma vida normal sem poder e pelo fato dele ainda não ter cumprido legalmente tudo o que foi prometido em relação à prisão. Ele já deveria estar na cadeia, mas isso não aconteceu até hoje. Robinho, mais uma vez, segue recluso na sua vida, escondido dos holofotes de tudo e de todos. Mais um personagem do mundo da bola que sim, poderia ter sido muito mais útil se não tivesse uma falha de índole grande, a ponto de cometer um crime dessa magnitude. Enquanto o de Daniel Alves foi na boate Sutton em Barcelona, o crime de Robinho aconteceu há anos atrás na Itália, enquanto ele ainda era jogador do Milan. É até no mínimo irônico que o Daniel Alves, após tudo que passou na sua vida, cometesse tamanha infração, tamanho crime que vai ficar marcante para a vida de todos. Nascido em Juazeiro, na Bahia, Daniel teve uma infância muito pobre, na qual ao lado do pai Domingos, trabalhava na roça, plantando tomate, cebola, melão e alho, armava arapucas para caçar aves e reforçar a alimentação da família. Desde cedo amante do futebol, o então jovem garoto improvisava bolas com sacos plásticos ou meias velhas. Daniel chegou inclusive a fazer ponta no filme de Sérgio Rezende Guerra dos Canudos, de 1997. Segundo o lateral, em troca de alimentação e 5 ou 10 reais por dia, ele aceitou ser figurante. O lateral considerou a experiência muito legal. Fora das quatro linhas, gostava de manter o estilo e costumava atrair olhares por onde passava. Em algumas ocasiões até, apresentava-se com roupas e visual incomuns. Daniel possui um irmão chamado Ney Alves, que é cantor de forró, e até hoje tem sua imagem manchada na cidade natal, muito por conta da atitude do seu irmão. O mais irônico de tudo é que no ano de 2014, ele foi um dos principais líderes de causas sociais como o combate ao racismo, pois foi no dia 27 de abril que Daniel foi vítima de uma ofensa racista. Um torcedor do time do Villarreal jogou uma banana na direção do lateral direito. Daniel comeu a fruta em pleno jogo e continuou a partida normalmente. Após o jogo, ele comentou o incidente com um tom bem humorado. O Villarreal foi punido e caçou o passaporte vitalício do tal torcedor. Nas redes sociais, companheiros de Daniel, Neymar e Davi Luiz, além de outros, lançaram a campanha com o seguinte título: "Somos todos macacos", uma hashtag em repúdio ao episódio do jogo. Ninguém imaginaria que 8 anos depois, Daniel estaria nessa situação. Alguns detentos da cela chegam a falar que por mais que Daniel Alves continue assinando autógrafos, a sua vida mudou por completo e que agora ele está comendo o pão que o diabo amassou. Daniel Alves teve uma passagem relâmpago pelo futebol brasileiro quando pôde atuar pelo clube do seu coração, o São Paulo. De início parecia muito promissor, tal qual sua grande carreira na Europa e sua vasta carreira de títulos imponentes, pois foi mesmo no São Paulo que ele acabou se queimando, fazendo questão de ir para as Olimpíadas e desrespeitando sua própria equipe. Os torcedores tricolores paulistas começaram a chamá-lo de chineleiro, folgado, paneleiro e, acima de tudo, polêmico. Foi assim que o São Paulo acabou rescindindo seu contrato e até hoje está pagando para o detento Daniel Alves a dívida que até então restava para ele. No Pumas do México, chegou a receber um amistoso comemorativo só para ele, o que não adiantou de muita coisa tempos depois, mas no fim só mostrava o carinho que ele tinha tanto na Catalunha, quanto no México, quanto em qualquer lugar. E foi o Pumas o seu último time antes de ingressar na Copa do Mundo de 2022, talvez onde suas últimas aparições
aparições públicas na sua carreira. Tentando a metade de sua pena, Daniel Alves ainda tenta uma sobrevida na carreira pessoal, o que, convenhamos, se torna quase impossível. Queimado do jeito que tá, fica difícil conceber Daniel Alves em qualquer espaço público novamente, principalmente após toda a patifaria que cometeu. أهداف بكل الأشكال. شوف من بعيد والحائط البشري كان 3 لاعبين فقط ودانيال ألفيس في الزاوية اليمنى البعيدة. دانيال ألفيس يسجل. Mas e aí, você daria uma nova chance, um segundo momento, uma segunda oportunidade para Daniel Alves? Ele merece essa segunda chance? Comenta aqui. Obrigado por ficar até esse momento. Se inscreva no canal e deixa o like para não perder nada sobre futebol e tudo que cerca o entorno, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.